Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos continuar falando de frações e agora de frações na forma mista. O que seria essa fração na forma mista? Né? E mais uma vez eu tenho pizzas aqui, mais uma vez eu tenho comidas, oba, né? Dá até fome, né? O que ele diz aqui para a gente entender o que seriam essas frações na forma mista? Considere duas pizzas divididas em 8 pedaços iguais cada uma. A fração que representa 11 pedaços em relação a uma pizza é dada por 11 oitavos. Seriam 11 pedaços de uma pizza dividida em 8 partes iguais. Frações como essa, que tem o numerador maior que o denominador, são denominadas frações impróprias. As frações impróprias também podem ser representadas na forma mista, ou seja, com uma parte inteira e uma parte fracionária. Fica fácil de compreender isso, gente, porque observem essa pizza. Uma pizza, ela tem apenas 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A outra pizza também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porém, eu quero 11 pedaços. Ora, para eu ter 11 pedaços dessa pizza, esses 11 pedaços vão representar uma pizza inteira, com 8 pedaços, é ou não é? Ó, 11 pedaços de 8, como disse aqui o livro, tá? 11 pedaços de 8, como disse aqui o livro, certo? Só que para eu representar isso aqui, observe o que eu vou precisar. Eu vou precisar de uma pizza inteira, mais quem? Mais 3 pedaços da outra, ó, 8. Aqui já tem 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais 3 pedaços, né? 3 pedaços de uma pizza dividida em 8 pedaços. Então, é 1 inteiro e 3 oitavos. Então, por que é chamada de forma mista? Porque eu tenho um número inteiro e tenho uma fração. Aqui eu tenho uma fração imprópria, 11 oitavos, porque o numerador é maior que o denominador. Só que eu posso representá-la também como na forma mista. Observem que eu tenho uma pizza inteira, no caso 1 inteiro, e 3 oitavos da outra pizza. Certo? Para eu representar 11 oitavos, ultrapassa 1 inteiro, ultrapassa uma pizza inteira. Então eu uso 1 inteiro mais a fração da outra, que é 3 oitavos. Ele explica isso muito bem aqui no livro. Perceba que 11 oitavos de pizza é igual a uma pizza inteira, ou seja, 8 pedaços, mais 3 oitavos de outra pizza, 3 pedaços. Por isso, é preciso afirmar que a fração 11 oitavos é o mesmo que 1 inteiro e 3 oitavos, ou seja, 11 oitavos igual a 1 mais 3 oitavos, ou seja, 1 inteiro e 3 oitavos. Observe que a forma mista da fração 11 oitavos pode ser obtida por meio da seguinte divisão. Divida 11 por 8, dá 1, porque 1 vezes 8 é 8, 8 para 11 sobra 3. E aí é uma tática que a gente utiliza para fazer uma fração mista. O quociente 1, que é o que está aqui, ele vai ser sempre a parte inteira, que veio para cá, ó, né? Vai ser sempre a parte inteira, certo? E a fração é o resto, está aqui o resto 3, sobre o divisor, que é quem? O 8. Vai ser a parte fracionária. E aí nós temos outros exemplos, ó. 47 sobre 3. O tio J, tá, aqui já está feito no livro de vocês, mas o tio J vai fazer para facilitar a compreensão. 47 sobre 3. Certo? Como é que eu transformaria isso na forma mista? O tio J vai tentar ajudar. Então, eu dividiria, ó, 47 por 3, certo? 47 dividido por 3 daria quanto? Bom, eu já sei que 15 vezes 3 dá 45. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45, né? Então, bota aqui, ó. Dá 45. Então, menos 47 menos 45. Sobra quanto? Sobra 2. Esse aqui é o meu resto. E lembra que ele disse aqui, ó, que o 1, nesse caso aqui, dessa divisão, que é o quociente, ele sempre vai ser a parte inteira. Então, já tenho aqui o 15
que é a minha parte inteira da minha fração. O TJ vai colocar aqui em cima. 15, que é a parte inteira da minha fração mista. Ok? E quem seria a fração da minha forma mista? O resto seria o numerador e o divisor, o denominador. Quem é o resto aqui? É o 2. Então, 2. E quem seria o denominador? Quem seria o denominador, gente? O divisor. Quem é o divisor? 3. Então, 47 terços, 47 sobre 3, que é uma fração imprópria, é representado na forma mista com como? 15 inteiros. TJ errou. 15 inteiros e 2 terços. TJ colocou um 2. 15 inteiros e 2 terços, tá certo? O resto é o numerador e o divisor 3, o denominador. Falei 3 e escrevi 2, não foi, gente? Mas aí, que espero que tenha entendido. Aí tem os exemplos aqui do livro, ó. Esse mesmo 47 dividido por 3, 47 que eu dividi, não, desculpa, 47 sobre 3 e 133 sobre 11, 133 onzeavos, certo? Aí eu encontro a forma mista desta fração imprópria, tá certo, gente? Espero que tenha entendido. Muito obrigado. Olá, meus amigos. E aí também nós temos as frações equivalentes. São frações importantíssimas. Entender as frações equivalentes é de extrema importância, né? Observem que eu tenho aqui, ó, 2 exemplos. Nesses 2 exemplos, eu tenho um inteiro, que é um grande retângulo, e esses 2 grandes retângulos, eles estão divididos em partes iguais. Porém, o retângulo de cima tem uma quantidade diferente de divisões do que do retângulo abaixo. Então, nós vamos ler para entender o que está acontecendo aqui. Observe a seguinte situação. Luciano e Júnior têm barras de chocolate iguais. Porém, na hora de compartilhar com seus amigos, enquanto Luciano divide a sua em 12 partes iguais e consome 4, Júnior divide a sua em 9 partes iguais e consome 3, certo? Então, Júnior dividiu em 9 partes iguais e comeu 3. E Luciano dividiu em 12 e comeu 4. Consumiu 4. Tá? Para Luciano, qual é a fração que representa? 4 de 12, 4 dozeavos. E de Júnior, 3 sobre 9, 3 nonos. Tá certo? Mas perceba que tanto Luciano quanto Júnior consumiram quantidades iguais. Ou seja, as frações 4 dozeavos e 3 nonos representam a mesma porção do inteiro, ou seja, da unidade. Se vocês observarem no desenho, ó, botou as 2 barras de chocolate que são iguais. E quando você olha a quantidade consumida, ela é a mesma, apesar de Júnior ter comido 3 pedaços e Luciano ter comido 4 pedaços, a quantidade exata é a mesma, tá bom? Assim é possível dizer que 4 dozeavos e 3 nonos são frações equivalentes, tá certo? São frações iguais. 4 dozeavos é igual a 3 nonos. Frações equivalentes são frações que representam a mesma porção do inteiro, ou a mesma parte do todo. Existe uma táticazinha para a gente saber se as frações são equivalentes ou não, gente. E o nosso livro traz, olha isso. Se você pegar essas 2 frações, 4 dozeavos e 3 nonos, se você multiplicar o 4 pelo 9, ou seja, o numerador pelo denominador da outra fração, denominador de uma fração pelo numerador da outra, a resposta vai ser igual. Ó. 4 vezes 9 é igual a 36 e 12 vezes 3 também é igual a 36. Quando essa multiplicação tiver o mesmo produto, o mesmo resultado na multiplicação, é porque essas frações são equivalentes. Professor, tem outro exemplo aí. Olha, o TJ vai colocar aqui 4 oitavos e vou dizer que 4 oitavos é a mesma coisa que 1 sobre 2. Ou seja, essas frações são iguais, essas frações são equivalentes. Como é que eu sei que essas frações são equivalentes? Se eu multiplicar o 4 vezes 2, 4, ou seja, 4 vezes 2, aqui, tem que ser o mesmo valor da multiplicação de 8 vezes 1.
Então, quanto é 4 vezes 2? É 8. E quanto é 8 vezes 1? É 8. Deu igual? Deu. Portanto, essas frações são equivalentes. Tá certo, gente? É assim que eu sei que uma fração é equivalente à outra. Elas têm uma estrutura diferente, porém elas representam a mesma quantidade. Tá certo? Eu posso dizer que 4 oitavos é igual a 1 sobre 2. Assim como eu posso dizer que é igual a 5 sobre 10. E eu posso dizer que é igual a 10 sobre 20. E por aí vai. Porque são todas frações equivalentes. Tá bom?